Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina infraestrutura para sistemas de software. Olá pessoal, iniciamos a semana 7. Esta semana nós vamos abordar sobre as principais nuvens disponíveis no mercado e gerenciadas por grandes empresas como a Google, a Microsoft e a Amazon. O professor Júlio César Estrela, um homem branco e careca, veste camisa polo vermelha. Ele é visto dos ombros para cima em um ambiente com uma parede clara ao fundo e uma estante com livros à esquerda. A tela está dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a janela de vídeo do docente à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Introdução, Google Cloud, Azure e AWS. No slide seguinte, o título, roteiro e os tópicos. O que é Google Cloud Platform? GCP. Como funciona a GCP? Preços da GCP. O que é a Microsoft Azure? Como funciona a Microsoft Azure? Preços da Azure. O que é a Amazon Web Services? AWS. Como funciona a AWS? Preços da AWS. Então, nesta videoaula, de forma específica, nós vamos falar sobre a nuvem da Google, que é a Google Cloud, da Microsoft Azure e da Amazon, que é a AWS. Tá? Bom, todas essas nuvens, elas trabalham com um esquema de precificação. Tá? Então, você paga pelo uso dos recursos que deseja utilizar, os recursos computacionais, né? Como armazenamento, processamento, memória, processamento tanto em CPU quanto GPU. Logicamente que no contexto dessa disciplina, tudo que eu vou mostrar vai envolver a utilização de créditos livres disponibilizados por essas plataformas. Tanto a Azure, quanto a Google, quanto a AWS possuem, né, quando você faz a criação de uma conta, né, pela primeira vez, você ganha alguns créditos para poder utilizar esses recursos. Então, nós vamos fazer uso dessas possibilidades, né, para vocês conseguirem implantar as aplicações nessas nuvens. No caso específico, nós vamos implantar a aplicação que nós temos desenvolvido nas últimas semanas, né? Então, a ideia é que nós consigamos ver online, né, aquela aplicação em execução nessas três nuvens. Bom, na aula aqui eu vou falar sobre o que é a GCP, que é a Microsoft Azure, e também o que é a Amazon Web Services, que é a AWS, né, de modo geral, discutindo como que é o funcionamento delas e algumas informações relacionadas ao preço, tá? Longe de abordar tudo que esses ambientes fornecem, porque é muita coisa, né? Logicamente que não daria muito tempo de abordar tudo isso durante esta semana. Novo slide intitulado O que é a Google Cloud Platform? Com o texto, ambiente que oferece serviços de infraestrutura para criar máquinas virtuais de diversas configurações do ambiente para executar aplicações. Possui serviços que fazem com que o deploy de uma aplicação seja mais simples, fácil e rápido. Permite o armazenamento de grandes quantidades de dados em tempo real. Possibilidade de incorporar machine learning e treinar modelos para tomar decisões de forma rápida. Bom, o que é a Google Cloud Platform? Tá? Então, a GCP é um ambiente que oferece diversos serviços de infraestrutura para a criação de recursos, né, máquinas virtuais, né, com inúmeras configurações de ambiente para executar qualquer tipo de aplicação. Tá? Então, ela possui um serviço que fazem com que o deploy, né, que também é chamado de implantação de uma aplicação, seja mais simples, mais fácil, mais rápido, se comparado à implantação de uma aplicação num ambiente local, tá? Num ambiente que a gente chama de on-premise, né? Um ambiente dentro da própria empresa, que tem sua própria infraestrutura. Ela também permite o armazenamento de grandes quantidades de dados em tempo real. Tá? Então, a capacidade de armazenamento desses ambientes, né, no caso do Google também, né, é muito grande, né, gigantesca, né, a quantidade de espaço de armazenamento, que logicamente é precificado, né, porque a infraestrutura ela precisa ser atualizada, o hardware precisa ser trocado, né, e todo modelo de negócio, né, ou boa parte do modelo de negócio desses ambientes é baseado na utilização desses recursos que precisam, logicamente, serem substituídos em algum momento, né, porque mudou a tecnologia, porque a demanda pelo uso aumenta, né, e por diversas outras razões, tá? Há a possibilidade também de incorporar mecanismos de aprendizado de máquina, né? Então, muitas dessas plataformas, e a GCP não é diferente, possui alguns serviços de inteligência artificial, tá?
para fazer processamento de uma forma mais dos dados ali armazenados, das aplicações ali disponíveis, né, com vários recursos de IA provistos por elas, tá? Por exemplo, para treinar modelos, para tomar decisão de forma rápida, né? Fazer uma análise dos dados de forma mais precisa, né, baseada em modelos estatísticos e probabilísticos. Slide. Como funciona a GCP? Com as informações, permite executar suas aplicações na mesma infraestrutura em que o Google utiliza seus sistemas. Fornece segurança para o deploy de aplicações, pois tudo que é armazenado na GCP é criptografado. Fornece tolerância a falhas e possui sistemas e políticas de backups, além de disponibilizar serviços de infraestrutura de Big Data e Machine Learning. Opera com edge caching, onde os dados podem ser cacheados em zonas próximas ao usuário, menor custo e melhor desempenho. Bom, como que funciona a GCP? A GCP ela permite fazer a execução das suas aplicações na mesma infraestrutura em que o Google utiliza seus sistemas, tá? Então, a estrutura que a Google utiliza para o buscador, né, que a gente utiliza praticamente todos os dias, né, um dos buscadores mais utilizados do mundo, se não o mais utilizado no mundo. Então, a mesma estrutura que armazena esse buscador, né, que hospeda esse buscador, é a estrutura que ela disponibiliza para os usuários, né, diversos tipos de usuários, diversas categorias, diversas magnitudes, implantarem suas aplicações, tá? Uma característica importante é a segurança que a Google oferece, né, na implantação das aplicações, porque tudo é criptografado, tá? Também fornece tolerância a falhas, possui sistemas e políticas de backup, tá? Além de disponibilizar serviços de infraestrutura de grande volume de dados e aprendizagem de máquina. Ela opera também com o que a gente chama de edge caching, né? Onde os dados podem ser cacheados em zonas próximas do usuário, tá? Com menor custo e melhor desempenho. Então, vocês vão poder observar quando a gente explicar sobre os passos para implantar a nossa aplicação, né, um container Docker na GCP, a possibilidade de escolher zonas, né, quer dizer, localizações de data centers, né, mais próximo do usuário. Então, por exemplo, qual é o data center mais próximo aqui da América Latina, né? Ou se há um data center aqui no Brasil para hospedar as aplicações, né? E há uma redução de custo em relação a isso, porque inclusive é tarifado, né, calculado com a latência, né, o delay, comunicação, tudo isso influencia, né? Os custos operacionais, o GCP, né, a Google, ela possui vários centros de dados espalhados ao redor do mundo, né? E essa política de edge caching ajuda, inclusive, o tráfego ser menor, né, e otimizado para a aplicação do usuário, né? Então, essa é uma característica bastante interessante. O professor avança para o próximo slide com o título Forma de cobrança da GCP e o conteúdo. Novos clientes ganham US$ 300 para executar suas aplicações por um período. Você paga apenas pelo que utiliza dos recursos, sem taxas antecipadas e nem mesmo políticas de rescisão. Permite o controle dos gastos com orçamentos, alertas, limites de cota e outras ferramentas gratuitas de gerenciamento de custos. Permite otimizar os custos com recomendações usando IA. Possui painéis personalizáveis baseados em IA, que mostram tendências e previsões de custos. Como que é a forma de cobrança da GCP? Tá? Toda vez que você faz um novo cadastro, né, com um e-mail, você ganha US$ 300 para executar suas aplicações. Tá? Pode parecer muito, né, mas dependendo de como você escolhe as instâncias, né, e as instâncias é o que nós chamamos dos recursos já, alguns recursos pré-ajustados, né, que são oferecidos para os usuários, né, configurarem o sistema, instalarem aplicações, né, elas podem consumir isso rapidamente, tá? No nosso caso, nas atividades práticas, vamos mostrar como isso pode ser feito com o menor custo possível, tá? Então, você vai pagar só por aquilo que você utiliza, né, sem taxa antecipada e nem mesmo política de rescisão. Agora, é importante mencionar uma coisa, quando você faz o cadastro, né, ainda que é oferecido para você essa quantia, né, de forma gratuita, você precisa vincular um cartão de crédito, tá? Na criação de conta, tá? Qualquer cartão de crédito. Com base nisso, você vai conseguir fazer uso de toda a plataforma, tá? E, logicamente, quando essa quantidade de recursos disponíveis gratuito for utilizada por você,
a própria plataforma vai emitir alertas para você, para que, perguntando se você deseja continuar com a execução, né, e mudar o plano, né, para continuar fazendo uso dos recursos. Tá? É importante ter isso em mente. E no caso da nossa aplicação, o que nós vamos fazer, que é solicitado que vocês façam, né, quando implantar a aplicação, verificar a aplicação rodando, depois é fazer o apagamento dela ali da plataforma, tá? E aí as cobranças não continuam, né? Elas param, né? Quer dizer, o uso desses créditos não é computado, tá? Bom, essa plataforma, né, e as outras também, da Amazon e da Azure, ela vai permitir o controle dos gastos com orçamento, com alerta, com limite de cota e outras ferramentas gratuitas de gerenciamento de custo, tá? Também permite otimizar alguns custos, né, usando algumas recomendações baseadas em inteligência artificial. Tem painéis personalizados, né, que mostram tendência e previsão de custo, né, baseado na sua aplicação, quanto que ela está consumindo de memória, de CPU, de disco, né, quantidade de acesso, enfim, né. Então, como a gente está falando de recurso computacional, que é precificado, né, então a escolha desses recursos para a aplicação também precisa ser bastante organizado, senão você paga muito, né, paga muito para pouco uso, né, então a utilização da infraestrutura ela precisa ser muito bem pensada, né. Slide intitulado Preços da CGP. As informações. Os preços para os serviços da GCP podem ser consultados nos links a seguir. Preços do Google Cloud, cloud.google.com/pricing. Também é possível utilizar uma calculadora de preços do Google Cloud, cloud.google.com/products/calculators. Os preços para o serviço da GCP, eles podem ser consultados nesse link abaixo, né? Então, tem os preços do Google Cloud. E também é possível utilizar uma calculadora de preço, tá? Você pode, baseado nos recursos que você deseja, né? Então, eu convido vocês a entrar nesses dois links, né? E verificar a tabela de preços para as instâncias e também aprender um pouco sobre essa calculadora, tá? No slide seguinte, o título: O que é a Microsoft Azure? E os tópicos. É uma plataforma de nuvem da Microsoft que consiste em mais de 200 produtos e serviços de nuvem projetados para ajudar a criar novas soluções de TI. O Azure oferece suporte a tecnologias de software livre para que você possa usar as ferramentas e as tecnologias que deseja. Agora, falando um pouco sobre a Azure, né? A Microsoft também é bastante conhecida, né? Especialmente pelo uso de sistema operacional Windows, né? Que praticamente o mundo todo utiliza. Também tem uma plataforma, né, exclusiva para aplicações em nuvem, né? Ela consiste em mais de 200 produtos e serviços de nuvem projetados para ajudar a criar novas soluções de tecnologia da informação, tá? Também oferece suporte à tecnologia de software livre, né, para você usar as ferramentas e tecnologias que você deseja. Tá? O painel da Microsoft Azure, né, particularmente me surpreendeu, é bem intuitivo, né, bem interessante. Né, não é difícil de fazer uma implantação de uma aplicação se comparado, por exemplo, com a Amazon, embora a Amazon seja dessas três, né, a que possui mais recursos, tem maior poder de processamento. Tá? Novo slide com a continuação dos tópicos. O que é a Microsoft Azure? O Microsoft Azure funciona em dois modelos flexíveis de assinatura, pré-pago e pós-pago. Você paga apenas pelos serviços que precisa, baseado na sua demanda e na sua capacidade de investimento naquele momento. Alguns desses módulos, inclusive, como a capacidade de computação e armazenamento, são elásticos em tempo real. Bom, ela funciona em dois modelos flexíveis de assinatura. Então, você pode pensar numa assinatura para uso de recursos computacionais no modelo pré-pago, no pós-pago, né? Então, você vai pagar só pelo serviço que precisa, baseado na sua demanda e na capacidade de investimento naquele momento, tá? Então, basicamente, você paga uma assinatura, né? No caso de pós-pago, né? E com base naquela assinatura, depois você vai ter os benefícios associados àquela assinatura, tá? Alguns desses módulos, inclusive, como capacidade de computação e armazenamento, são elásticos em tempo real. Então, que significa essa elasticidade, né? Então, em função da assinatura que você fez, você pode usar mais recursos além do que aquele que está contratado, né? Porque está dentro do limite, né? Que você aumenta e diminui esse uso de
recurso, já está previsto na assinatura, então você pode sair do limite mínimo e um limite máximo, né, baseado naquela assinatura, tá? Baseado no que você comprou. No slide Preços da Azure, os dados. Pague por apenas aquilo que utiliza, podendo cancelar a qualquer momento. Fornece uma calculadora de custos para diversos serviços. azure.microsoft.com/pt-br/pricing. Possui preços correspondentes aos da AWS em serviços comparáveis. Então, a ideia é que você pague só por aquilo que utiliza, tá? Pode fazer o cancelamento a qualquer momento, tá? Assim como a GCP, a Azure também fornece uma calculadora de custo, né? Então, é importante que vocês verifiquem esse link também. Tem preços bem parecidos com o da AWS, né? Com a da Amazon Web Services, em serviços comparáveis. Se a gente fizer comparações entre serviços, os preços são bem parecidos, né? O docente avança para o próximo slide intitulado O que a Amazon Web Services, AWS, com o conteúdo. É a plataforma de nuvem mais adotada no mundo que oferece diversos serviços de tecnologia da informação. Iniciou em 1994 com vendas de livros. Percebeu na época que vender recursos computacionais como serviços poderia ser muito lucrativo. No caso da AWS, né, ela é a maior e a mais adotada no mundo, né, oferecendo diversos serviços de tecnologia também. É interessante que ela iniciou em 1994, né, com venda de livros. Então, a Amazon, né, a famosa Amazon.com, ela é bem conhecida, bastante conhecida como venda de produtos online, né, começou como livraria, agora vende de tudo, né. E ela percebeu na época que vender recursos computacionais como serviço poderia ser muito lucrativo, né, e, no entanto, então, ela é a maior de todas, a mais poderosa, do ponto de vista de oferecer serviços computacionais em nuvens, né? Slide. Como funciona a AWS? Com os tópicos. Disponibiliza serviços a partir de diversos data centers, espalhados por zonas de disponibilidade, locais que abrigam os data centers, em diversas áreas do mundo. Áreas onde as zonas de disponibilidade estão situadas são próximas geograficamente conectadas por links de rede de baixa latência. Clientes podem acionar máquinas virtuais e reaplicar dados em diferentes zonas para obter uma infraestrutura confiável e tolerante a falhas. Como que ela funciona? Ela disponibiliza serviço a partir de vários data centers, né, que estão espalhados por zonas de disponibilidade. Então, veja, desculpa, por zonas de disponibilidade, né? Assim como acontece na Azure, como acontece na GCP, né? Então, locais que abrigam esses data centers, essas zonas de disponibilidade são as localizações dos data centers, né? Em várias áreas do mundo, tá? Então, áreas onde as zonas de disponibilidade estão situadas são próximas geograficamente, né? Conectadas por links de rede de baixa latência, né? Então, essas zonas, né? Essas áreas se conectam, né? Com links dedicados, né, entre esses data centers espalhados ao redor do mundo, né, e baseado na localização do usuário, né, é mais interessante você consumir recursos em uma zona do que da outra, né? Quer dizer, a gente pode, como usuário, adicionar máquinas virtuais e replicar dados em zonas diferentes. Então, posso ter uma aplicação, por exemplo, o front-end, digamos assim, se você pensar no desenvolvimento web completo, né? Tem o desenvolvimento full cycle, né? Full cycle, né? Ciclo completo. Tem o front-end, né? Tem o back-end também, né? Então, você pode ter o front-end numa zona, o back-end em outra, o backup em outra zona geográfica, né? Desse data center. Então, você não fica com tudo em um, digamos assim, supondo que um data center você escolheu entra em colapso, né? Então, você não perde toda a aplicação. Pelo menos a base de dados de todas as informações estão armazenadas em uma zona diferente da aplicação do front-end, né? Enfim, se pensar em barramento de serviço, é a mesma coisa. Tá? Então, isso é bastante interessante. Logicamente, pessoal, tudo isso custa, né? E é preciso dimensionar adequadamente, né? Baseado na aplicação, no tamanho, na complexidade dela, né? Quanto custa para fazer a implantação disso, se a empresa, né, a organização que desenvolve essa aplicação vai ter um retorno de investimento, né? Então, sempre é importante pensar no retorno do investimento que está sendo feito ao implantar, né, desenvolver soluções, implantar essas soluções nesses ambientes, né? Que, de longe, né,
garante muitas coisas, né? Como a segurança, a escalabilidade da solução, né? Backups, políticas de tolerância à falha. Então, há muitas vantagens, tá? Logicamente, a desvantagem pode ser o preço, dependendo do tamanho da complexidade da aplicação, da quantidade de usuários que se deseja, né? Em novo slide, o título Formas de cobrança da AWS e as informações. Formas de cobrança on demand. Cálculo feito relação às horas ou segundos utilizados. Instâncias spot. Possui preço atrativo por ser instância de capacidade extra e notifica o usuário antes que as instâncias sejam interrompidas. Instâncias reservadas. O preço por hora é fixo, independente da utilização. Bom, as formas de cobrança envolvem a cobrança sob demanda, instâncias spot e instâncias reservadas. A sob demanda, o cálculo é feito em relação às horas ou segundos utilizados, né? As instâncias spot, elas trabalham com a ideia de preço atrativo, por ser instância de capacidade extra, né? E notifica o usuário antes que as instâncias sejam interrompidas, tá? Então, tem um preço fixo, e se você usar além daquilo, você vai ser notificado, tá? Ou para pagar mais, ou para parar aquela instância, porque passou do que foi acordado, né? E as reservadas, o preço por hora é fixo, independente da utilização, tá? Então, você paga, né? Se você não utilizar, não tem problema, você já está pagando aquilo lá, tá? Slide Preços das AWS com os dados. Como há diversos tipos de serviços, eles são precificados de maneiras diferentes. Você pode verificar os preços dos serviços oferecidos no link. Definição de preço da AWS: aws.amazon.com/pt/pricing. Como há diversos tipos de serviço, eles são precificados de maneiras diferentes, né? Então, assim como a GCP e a Azure, a AWS também tem uma calculadora, né? E uma definição de preço para as instâncias disponíveis, tá? No slide seguinte, o título: Análise Azure e os tópicos. Vantagens da Azure. Integração com as aplicações da Microsoft. Empresas que usam soluções da Microsoft acham que faz sentido também usar a Azure. Desvantagens da Azure. Integração com aplicações de código aberto, ainda pequena se comparada com a AWS e GCP. Bom, uma análise, né, bem rápida, né? A gente pode dizer que as vantagens da Azure envolvem integração com as aplicações da Microsoft, né? Que logicamente é uma coisa natural, né? Empresas que usam soluções da Microsoft acham que faz bastante sentido também usar a Azure, né? Porque já tem contrato, né? Convênio com a Microsoft, então nada mais interessante que usar a própria nuvem da empresa, né? Dessa grande empresa. As desvantagens de integração com aplicação de código aberto, né? Se comparado com a AWS, que é a maior, a mais potente, é pequena ainda se comparado se a gente comparar com a GCP, com a AWS e com a GCP, né? Então, a integração da Microsoft com o software aberto ainda é pequena, embora tenha crescido bastante, né? Novo slide intitulado Análise AWS com conteúdo. Vantagens da Amazon. Focado no mercado de nuvem pública. Tem o domínio. É líder em IaaS no mundo. Possui uma enorme variedade de serviços. Possui alto nível de regulamentação e conformidade com normas internacionais. Oferece armazenamento de alto nível de segurança e confiabilidade. A Amazon tem vantagem em foco, assim como vantagem em foco no mercado de nuvem pública, né? Tem domínio disso, né? É líder em infraestrutura como serviço no mundo, tem muitos serviços, né? Muitos serviços, é muito difícil conhecer todos os serviços disponíveis, né? Então, você foca em um tipo de solução, né? Então, por exemplo, tem serviços para a internet das coisas, por exemplo, né? Muitos serviços relacionados à inteligência artificial também. Tem um nível alto de regulamentação e conformidade com normas internacionais, né? Tem armazenamento com alto nível de segurança e confiabilidade. No slide, a continuação dos tópicos sobre a análise da AWS. Desvantagem: custo. Empresas acham difícil entender a estrutura de custos e fazer o gerenciamento efetivo desses custos quando executam um grande volume de carga de trabalho nas aplicações hospedadas. A desvantagem é o custo, né? O custo é alto se comparado com as outras nuvens, porém, o que ela oferece de garantias também é muito mais alto, né? Então, depende
não pode se dizer que o custo é alto, né? Mas o custo é compatível com o que as soluções da AWS oferecem para quem desenvolve, né? Uma desvantagem que é muito corriqueira, né? Que as empresas acham difícil entender esse estudo de custo, né? E fazer o gerenciamento efetivo desses custos, né? Quando executam um grande volume de carga de trabalho nas aplicações hospedadas, né? Então, se não for bem equacionado, pode ser uma surpresa não muito agradável na hora de fazer o pagamento disso. O professor avança para o próximo slide com o título Análise GCP e o conteúdo. Vantagens da GCP. Permite que instâncias se conectem com GPUs. Permite que usuários criem suas instâncias personalizadas. CPU, memória. É um dos mais baratos. Desvantagens da GCP. É pequeno na participação de nuvens públicas. A GCP permite que instâncias se conectem com GPUs, né? Então, uma característica interessante, né? As instâncias, né? As máquinas virtuais, ou os containers, né? Pode se conectar com placa gráfica, né? Para fazer processamento massivo, né? A gente pode criar instância personalizada, né? Para CPU, memória, tá? E é um dos mais baratos, tá? Um dos mais baratos. Experiência interessante de fazer a ligação, né? Os registros trabalhar com registros de containers, né? Com as imagens da GCP. A desvantagem se comparado com a Azure e com a AWS, ela é pequena ainda no oferecimento de recursos computacionais, né? Mas ainda é bastante interessante, né? Tende a crescer bastante também. No último slide, as referências br claranet.com/AWS. Entenda como funciona o serviço de nuvem da Amazon. blog.tivit.com/AWS ou Microsoft Azure. Qual a melhor opção para a minha empresa? blog.centralserver.com.br/AWS ou Azure. Qual é melhor nuvem? docs.microsoft.com/pt-br/Azure. lgertel.medium.com Fundamentos do Google Cloud Platform. Bom, pessoal, o que eu queria discutir com vocês nesta videoaula, né, nossa primeira videoaula da semana 7, era isso, né, fazer um overview, uma introdução geral sobre essas nuvens computacionais, né, para vocês pesquisarem sobre preços, pesquisarem sobre características, porque nas próximas aulas nós vamos discutir, especialmente na parte prática, como lidar, né, quer dizer, primeira vez, né, como interagir com esses ambientes, né, essas são as referências, né, também comento com vocês, olhem essas referências que são bastante interessantes, tá? Obrigado a todos e a gente se vê na próxima videoaula. Minhas retas se cruzam e formam as letras T e V. Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br